Vamos ler o versículo seguinte, tá bom? Vamos participar, tá bem? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, e o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Igreja. Porque primeiramente vos entreguei e que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Foi verdadeiro que todos se apareceu também a mim, como nascido fora da terra. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não me foi, mas a graça de Deus está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haver escrito. Ora, se espera que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, e não há mais ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Também estes que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, essa é parte importante do nosso culto, a pregação da tua palavra. E nesse momento nós nos entregamos a Ti, entregamos igualmente a Tua igreja, para que o Espírito Santo toque na vida de cada um dos Teus servos e possa compreender aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesse momento. E que nada, absolutamente nada nos interrompa, que o inimigo seja repreendido e ele não tenha nenhuma força para tirar dos nossos corações, da nossa mente, aquilo que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Vamos dar uma salva aí, Paulo, para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vocês já sabem que essa carta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, né? Um dos homens mais comentados da Bíblia, isso não seria diferente. E Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios quando ele exerceu seu ministério na cidade de Éfeso. Lá ele ficou por 3 anos, e ele era um homem de um labor, de trabalho árduo, ele não sossegava. Então ele foi para Éfeso, já havia fundado a igreja de Corinto, ele foi para a cidade de Éfeso, e lá fundou uma igreja. Como era uma igreja próspera, promissora, ele já estava lá há 3 anos trabalhando naquela igreja, trabalhando duro, para que muitas almas se convertessem ali. Teve muitas lutas, muitos problemas,
mas ele permanecia inabalável. E lá, nessa cidade, em Éfeso, ele tomou conhecimento de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja que ele havia fundado em Corinto. E naquela época, não era como hoje, que a comunicação era tão fácil. Era muito difícil, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nem mesmo telégrafo, né, que é uma das coisas mais modernas aqui, quando começou a modernizar a comunicação, não tinha nada disso. Então, para enviar uma mensagem, precisava aproveitar uma oportunidade de alguém que se deslocava de uma cidade para outra. Isso era muito longe, gastava meses para chegar. E ele estava lá em Éfeso, precisava entrar em contato com a igreja de Corinto, porque ela estava com alguns problemas, e ele então tinha dificuldade. Aí o único recurso que ele tinha foi escrever uma carta, e nessa carta ele resolvia, quer dizer, tentava resolver ponto por ponto da igreja de Corinto, as coisas que estavam acontecendo ali. Paulo fundou aquela igreja, foi mestre daquela igreja no princípio, depois ele se ausentou, os irmãos ficaram ali, mas os mestres, os discípulos de Paulo, não estavam conduzindo a igreja da mesma forma como Paulo havia iniciado. Então Paulo tomou conhecimento dos fatos daquilo que estava acontecendo lá, por intermédio da família de Cloé. Está escrito na carta aos Coríntios, logo no início da carta aos Coríntios. E uma carta enviada pelos crentes. Os crentes viram a igreja não estava muito arrumada, e eles sabiam que o único que podia resolver era Paulo. Então, ele recebeu a primeira mensagem que foi enviada pela família de Cloé, e depois os crentes se reuniram e fizeram uma carta pedindo socorro ao apóstolo Paulo para corrigir algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. As questões da família de Cloé. Havia na igreja questões que necessitavam de resposta urgente. O que precisava lá? Entre outras coisas, havia dúvidas sobre o casamento, sobre o celibato, né, a questão da pessoa não casar, se uma pessoa inteira para agradar a Deus, alimento oferecido aos ídolos, culto público, dons espirituais, entre outras coisas. Então a igreja estava totalmente desorganizada, né? Muita coisa acontecendo, e os irmãos não tinham o que fazer, não tinham um líder que pudesse cuidar disso, e eles então apelam para Paulo, para que Paulo tomasse uma providência, e Paulo toma a providência. Ele escreve essa carta e envia para os irmãos, para os líderes que estavam na cidade de Corinto. Bom, de todas essas coisas, problemas que apontaram para Paulo, o que mais incomodou Paulo no seu ministério foi o fato de alguns irmãos dentro da igreja estar dizendo que não acreditavam na ressurreição de mortos. Todas as outras coisas, Paulo escreveu resumidamente. Não, isso aqui se resolve dessa forma, não, isso aqui se resolve de outra forma. Já esse ponto que nós estamos falando, que era a questão de alguns crentes dizendo que não acreditavam em ressurreição, então Paulo fica muito preocupado. Então, na carta que ele escreveu aos Coríntios, ele escreveu todo o capítulo 15 para resolver esse problema. O capítulo 15 de 1 Coríntios, ele tem 58 versículos, é enorme. Paulo começou desde o princípio, dando uma explicação completa, detalhada, firme, sem nenhuma dúvida, para que aqueles irmãos não tivessem dúvida quanto à ressurreição de Cristo e à ressurreição também dos crentes. Glória a Jesus. Por que Paulo se preocupou tudo com isso? Porque se não houvesse ressurreição de mortos, se não cresce uma ressurreição, logo não criamos da ressurreição de Cristo, ele não teria ressuscitado. Porque se os mortos ressuscitam, a Bíblia diz que a primícia da ressurreição foi Jesus. E se eles não criam na ressurreição, logo também não criam que Jesus houvesse ressuscitado. E sem a ressurreição de Cristo, sem a cruz de Cristo, não há cristianismo. Onde está a base da fé de vocês? Onde está?
a base do Evangelho que vocês receberam? Não é na cruz de Cristo? Não é na sua morte? Não é na sua ressurreição? Imagine se entre nós alguém disser, não, mas eu não creio em ressurreição de mortos. Como que uma pessoa salva, que creu no sacrifício de Cristo, pode pelo menos pensar ou sugerir que Cristo não tenha morrido e não tenha ressuscitado? Isso é cristianismo? Não tem cristianismo que não seja iniciado na cruz de Cristo e na sua ressurreição. Então Paulo ficou muito preocupado com aquela igreja e ele escreve essa carta, alguns pontos dessa carta ele trata com severidade aqueles irmãos, né, chamando de insensatos, porque realmente era uma insensatez num cristianismo onde Cristo não houvera morrido e nem ressuscitado, né? Aleluia. Aí ele diz, eu vos transmiti. Por que ele diz isso? Porque foi ele que pregou lá em Corinto. Então ele diz, eu transmiti a vocês o que era mais importante. Ele não começou. Vocês lembram que tem uma passagem um dos capítulos de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, que ele diz que o meu evangelho não é somente de palavra, ele é poder de Deus. Ele explicou isso, falou com os irmãos. Ele debate no capítulo 3, ele fala daqueles irmãos que tinham alguma dúvida, discutiam entre eles, e essa discussão era vã, e ele fala, não, só existe um alicerce, só existe uma construção. Ele diz, eu como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro edifica sobre esse alicerce. E ele termina dizendo, esse alicerce é Jesus Cristo. Isso aqui no capítulo 3, nós estamos falando do capítulo 15, mas no capítulo 3 ele havia dito essas coisas lá, e ele diz para os irmãos, eu transmiti a vocês aquilo que vocês precisavam saber a respeito do cristianismo. E o que ele transmitiu? Cristo era o alicerce da igreja. Sem Cristo, sem morte, sem ressurreição, não haveria cristianismo. Então ele diz, eu transmiti a vocês o que era mais importante. E o que era mais importante? Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras. Paulo havia pregado dessa forma. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras, no capítulo 15, versículo 3 e 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ora, Paulo está lembrando os irmãos do que eles ouviram. Eram crentes esqueceram com muita facilidade, para ter crente naquela igreja dizendo que não acreditava na ressurreição dos mortos. Glória a Jesus. A morte e a ressurreição de Cristo foi feita de tal forma, irmãos, que o próprio Cristo, depois da sua ressurreição, se encarregou de que não houvesse nenhum tipo de dúvida. Nada. Nenhuma dúvida. Primeiro, o Senhor, depois da ressurreição, ficou 40 dias ainda aqui na terra, aparecendo para os seus discípulos. 40 dias. Ele foi visto por muitas pessoas. Aqui no texto, a morte e ressurreição de Cristo, muito obrigado, foi testemunhada primeiro por Pedro. Pedro viu Jesus depois da sua ressurreição. Foi visto pelos 12, numa oportunidade que eles estavam trancados lá, Cristo apareceu no meio deles. Depois, por mais de 500 irmãos, que eu falei com você depois na escola dominical, por mais de 500 irmãos de uma só vez, Cristo apareceu para esses irmãos. Por Tiago, depois por todos os apóstolos, e finalmente, disse Paulo, finalmente por mim, disse Paulo, versículos 6 e 8 da leitura que eu fizer. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem.
depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Depois, por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo também é testemunho. Como que se podia ter dúvida de um fato tão testemunhado como esse? Mas dúvida é dúvida. Mas Jesus não deixou nenhuma dúvida. Porque uma irmã perguntou para mim a respeito de uma passagem que tem em João, que quando Jesus estava na cruz, então ele foi furado com uma lança. E naquela leitura diz que saiu água e sangue. Então ela estava preocupada o que significava a água e o que significava o sangue. Por que água e sangue? Eu não me preocupei muito com isso, porque o apóstolo João, de todos os evangelhos, foi o único que falou sobre esse assunto, da espada que cravou Jesus e que saiu água e sangue. Foi o único que falou. João era muito detalhista, mas ele não tinha interesse nenhum de dizer a água significa isso e o sangue significa aquilo. Não era esse o interesse. O que João quis dizer, eu estive presente na morte de Jesus. Ele foi crucificado. E além de crucificado, eu vi com os meus próprios olhos quando lhe cravaram uma espada do lado. E quando cravaram a espada, eu vi saindo água e sangue. Ele não está querendo dizer o que significa água ou sangue. Está querendo testificar que ele viu Jesus ser crucificado e morto. Crucificado e ainda lhe cravaram uma lança. E eu vi que furou porque saiu água e saiu sangue. Então eu estava presente, testemunho de que ele realmente morreu e ressuscitou. Uma salva de palmas para Jesus ressuscitado. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Porque o que importa para nós, nosso cristianismo, é a morte e a ressurreição de Jesus. É uma pena que esse irmão estivesse duvidando desse fato tão bem testemunhado. O Senhor mesmo se encarregou de deixar muito claro de que ele havia morrido e ressuscitado. Ele disse ao seu discípulo: não o deixarei órfão, né? Vou tomar conta de tudo. Aleluia. O apóstolo fala sobre ele mesmo, sobre si próprio. Como que ele fala? O apóstolo Paulo não nasceu no cristianismo. Ele nasceu, foi educado na lei judaica. Então ele era um fariseu. O fariseu, toda vez que ele fala em fariseu, a gente já pensa numa pessoa má, né? Farisaísmo, você é um fariseu. Quando ele quer xingar alguém, né, um xingo assim mais moderno, você é um fariseu. Mas o fariseu, nem todo fariseu era mau. O fariseu era uma seita. E a palavra fariseu significa separados. Então eles eram cultos, muito cultos, conhecedores da lei, e muitos fariseus eram bondosos. Paulo era um desses fariseus. Foi formado, como se é formado hoje numa faculdade, ele foi formado aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Então Paulo conhecia, e Paulo era um homem culto e um homem bom, um homem que tinha caráter, não era uma pessoa qualquer. Então muitos fariseus eram assim. Só que ele não nasceu no cristianismo, e a visão que ele tinha sobre Deus, sobre Cristo, era totalmente equivocada. Ele não acreditava na vida de Cristo. Ele sabia da promessa, mas não acreditava que aquele Cristo era o Cristo da promessa, embora soubesse da promessa. Ele não acreditava. Então esse tempo da vida de Paulo, ele se considerava uma pessoa genuinamente judeu, genuinamente fariseu, e ele era rígido e cumpridor e rigoroso daquilo que ele ensinava. Quando surge então o cristianismo, então Paulo se opõe como um verdadeiro inimigo do cristianismo. Tanto é que na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, então Paulo estava lá, e quando mataram Estevão apedrejado, foram lá pegar as roupas manchadas de sangue e colocaram nos pés de Paulo, porque ele aprovava aquilo, fizeram certo, é herege, então tem que morrer, anda atrás de Nazaré, tem que morrer. Ele arrastava crentes pelas ruas e colocava na prisão, porque ele entendia que o cristianismo era contra o judaísmo, era contra a lei de Deus. Aí ele fala de si mesmo, ele fala desses dois pontos diferentes, da sua indignidade como judeu que perseguia
os cristãos, mas agora ele não pensava mais dessa forma, e depois ele falava da sua transformação mediante a graça de Deus. Ele compara as duas coisas. Eu fui Paulo, eu era um perseguidor da igreja, eu entendia que eu estava certo e fazia aquilo por justiça. Com o tempo, passei a entender, com a minha conversão, passei a entender que tudo aquilo era um erro. Então eu aderi ao cristianismo. Ele fala. Então Paulo afirma que para desfrutar dos benefícios da graça de Deus, foi necessário se esvaziar da autojustiça, considerando-a menos que lixo, para assim poder ganhar a Cristo. O orgulho que Paulo tinha de ser um rabino, de ser um judeu fariseu, era uma coisa impressionante. Ele fala, com suas próprias palavras, dizendo que para ele alcançar a graça de Deus, ele precisou se esvaziar daquele orgulho, daquela arrogância, daquela prepotência. Ele teve que se esvaziar. Então eu quero que vocês leiam, coloca para ali, por favor, Filipenses, capítulo 3, versículo 8 e 9, para vocês verem como que Paulo, depois de reconhecer o seu erro de ser um judeu cruel e perseguir os crentes, como depois ele entendeu essa situação. Então me ajudem ali, por favor. Quem pode ler? E na verdade, tenho também por perdas todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escolha, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que tem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém. Volta o primeiro versículo, por favor. Olha lá. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Que todas as coisas? O estudo, a arrogância, aquilo que ele julgava ser superior aos demais, o direito que ele dava de arrastar as pessoas pela rua. Então tudo isso, ele percebeu que era um grande erro. Por perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória ou como lixo, para que possa ganhar a Cristo. Eu não sei se você consegue entender a profundidade desse texto de Paulo, dele dizer, o tempo que estudou, o tempo que foi rígido, como perseguiu crentes, e agora de repente eles têm um encontro pessoal com Jesus, e a sua vida mudou de tal forma que ele disse, olha, eu preciso me esvaziar totalmente. Eu vou dizer para vocês o que isso significa. Tem na igreja pessoas que se convertem, mas ele não consegue ficar firme, ele não consegue tomar uma decisão definitiva, né? Porque ele fica bobeando entre uma e outra coisa. Você pergunta, mas por que tem crente que se converte, já quer batizar, outros não querem se batizar, não querem ser crente, parece que vai tão devagar? Eu fui um desses, que dei muito trabalho para os irmãos, para depois ficar firme na igreja. Então não me ignora, já sei como que funcionam as coisas. Mas eu vou dizer para vocês, o que Paulo fazia era autojustiça. O que significa isso? Autojustiça é a forma de você ser justo pelos seus próprios méritos. Você faz alguma coisa para você ser justo. Você se apresenta como justo. Eu sou justo porque o povo mais usa, né? Eu sou bom. Eu não sou um sujeito, não faço mal para ninguém. A pessoa entende, se eu não faço mal para ninguém, e esse mal quer dizer, eu não mato. Alguns até chegam a verbalizar isso. Eu não mato, eu não roubo, não mexo com a família de ninguém. Então, eu sou um homem bom. Mas não é isso que Deus exige de nós. Não. Então eu vou dizer para vocês o que Deus quer de cada um de nós. O mesmo que Ele quis de Paulo, o mesmo que Ele quis da igreja de Coríntio, o mesmo que Ele quer de nós que aqui estamos, e o mesmo que Ele quer dos novos convertidos, e até daqueles que estão fora da igreja. O que quer que Ele quer. Enquanto nós acharmos que temos alguma coisa em nós que é tão importante,
que possa valer a nossa salvação, nós continuaremos perdidos. Enquanto nós acharmos que temos algum mérito para alcançar a salvação, então nós não temos mérito algum e nem salvação nenhuma. Por isso é que Paulo diz: eu precisei me esvaziar. O que é esvaziar? Chegar ao ponto de dizer para Deus: Senhor, eu não tenho nada para oferecer, eu só tenho aquilo que quero, a salvação. Então, quando a pessoa chega a esse ponto de entender que ele não tem nada para oferecer e que a salvação de Cristo é gratuita, então isso chama-se graça de Deus. A graça vem quando nós nos esvaziamos totalmente diante de Cristo, porque todo o mérito da salvação é de Cristo, não é nosso. Então algumas pessoas vêm para a igreja, mas ele não consegue se esvaziar totalmente. Ele está na igreja, mas ele acha que ele é importante, ele acha que ele está fazendo alguma coisa, e que por aquilo que ele faz, ele pode ganhar algum prêmio diante de Deus, e ele está totalmente errado. Então o apóstolo Paulo diz: eu pensava dessa forma, mas eu me esvaziei totalmente, considerei todo aquele meu orgulho, toda aquela minha soberba como lixo, para poder me apoderar da graça de Deus. Então, se tem alguém que ainda não se encheu da graça de Deus e quiser desfrutar dessa graça, precisa esvaziar-se do seu eu totalmente para poder receber a graça do Senhor. Amém? Uma salva de palmas para Jesus, que é aquele que nos dá a graça. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele não tenciona de forma nenhuma falar mal da lei, a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. Não, ele era conhecedor e ele sabia que a lei, ela representava a santidade de Deus. Ela não é falha, ela é verdadeira. Ele não tenciona desqualificar a lei. Esta é a santidade de Deus e a exigência imediata do seu cumprimento. Entretanto, ninguém conseguiu ser justificado pela lei. Glórias a Deus. Inúmeros animais morreram para aplacar a ira de Deus sobre aqueles que transgrediam. Quando a gente fala do Antigo Testamento, ainda Cristo não havia sido morto e ressuscitado. Todo mundo sabe disso, né? Por Cristo abriu-se o Novo Testamento. Do Antigo Testamento, então as pessoas adoravam a Deus, e quando cometiam pecado, eles ofereciam um animal, um cordeiro, um cabrito, um bezerro, um animal que fosse requerido pelo sacerdote. Levava aquele sacrifício ao templo, o sacerdote pegava aquele sacrifício diante do pecador e diante de Deus, e imolava era matado, degolava, para derramar o sangue. Você olha que coisa horrível. Era horrível mesmo, porque o pecado sempre foi horrível, horripilante. Então ele era que representava. O animal morria para substituir aquele que cometeu o pecado. Então ele dava o animal para substituir ele, que era ele que devia morrer, e não o animal. Então ele era substituto. O animal era degolado e Deus aplacava então a sua ira contra o pecador. Bom, isso veio até o dia da vida de Jesus. Aquele animal, ele era um Cristo provisório. Enquanto Cristo não viesse, Deus recebia o sacrifício do animal. Quando Cristo, nosso Senhor, se apresentou e morreu por nós, isso se chamava o sacrifício vicário, sacrifício definitivo, o substituto definitivo. Não há mais necessidade de oferta de animais, porque veio Cristo. Então, quando ele veio, nós ganhamos a oportunidade de ser salvos pela graça de Cristo. Quando nós entendemos isso, o que nós precisamos fazer? A única parte que nos cabe, você que se considera pecador, nós que pecamos diante de Deus, a única parte que nos cabe, a única coisa que podemos fazer para a nossa salvação é crer. Só isso. O restante, tudo foi mérito de Deus. Deus deu o cordeiro, Deus sacrificou o cordeiro, o sangue foi derramado, os seus pecados foram jogados sobre ele sofreu. A leitura que foi lida aqui pelo presbítero Aguinaldo, que ele foi moído pelas nossas transgressões. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! E a paz que
que nós temos hoje caiu sobre os ombros dele, ele foi moído. Esse moído, quando se pegava a amêndoa para tirar óleo, então aquela forma de esmagar, né, para tirar óleo artesanal, Jesus foi esmagado para que nós pudéssemos ter a paz que nós temos hoje. Então tudo que era necessário fazer, o Senhor Deus fez por nós. A nossa parte, a única coisa, o livro de João inteirinho vai dizer isso: creia em Jesus Cristo, creia, vai estar cheio de crer pelo Evangelho de João, creia, você só precisa crer. Agora, quando a gente fala em crer, muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, aleluia, mas nós não estamos falando de crer simplesmente assim, eu creio que Ele existe. Irmãos, quem crê em Jesus Cristo da forma como nós estamos falando, quem crê em Jesus Cristo, então ele crê que Jesus Cristo é o Deus eterno, ele crê que Jesus Cristo diz a verdade, a sua palavra é a Escritura, e tudo quanto ele diz é verdade, deve ser cumprido. Se ele fala de inferno, então há inferno. Se ele fala de vida eterna, então há vida eterna. Se ele fala que aquele que não crê, não receber a sua palavra, vai para o inferno, é verdadeiro. Então crer em Jesus Cristo não é só crer que Ele existe, é crer que tudo quanto Ele disse é verdadeiro. Então a pessoa que sabe que o que Jesus disse é verdadeiro, sabe que Ele disse, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então ele sabe, isso é verdadeiro. O Senhor disse, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A pessoa que crê em Jesus Cristo dessa forma, então ele leva as coisas de Jesus Cristo a sério, porque ele não é Cristo de brincadeira, né? Ele leva a sério. Ele disse que se eu crer, eu estou salvo, mas se eu não crer, eu estou condenado. Não preciso fazer nada, eu só preciso crer. Veja que a ênfase está no crer. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas toda a porta para a salvação foi aberta por Cristo. Lá na sua crucificação, na cruz, os seus últimos suspiros, foi ali que ele disse, Pai, está tudo consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento o véu do templo se abriu de cima a baixo, a porta foi aberta, a porta da salvação. Mas é desse jeito que eu estou dizendo, crê em Jesus Cristo, de forma que você sabe que tudo quanto Ele disse é verdadeiro. Aleluia. Bom, então para Paulo, a lei de Deus era verdadeiramente a lei de Deus, não se muda. Já na nova aliança, ela permanece, a santidade de Deus permanece intacta, ela não muda. Deus é o mesmo Deus da lei, porém a exigência do seu cumprimento foi satisfeita por Cristo. Deus exigia a imolação do pecador, o pagamento pela dívida. Cristo assumiu o nosso lugar, Ele pagou os nossos pecados. Então, quando Cristo fez isso, tudo que nós precisamos fazer é receber o sacrifício de Cristo, receber no nosso coração, da forma como eu expliquei o que é crer, para termos o perdão dos nossos pecados. Então não é esforço. Se você não se esvaziar de todos os seus méritos, de tudo que você pensa poder fazer para ganhar a Deus, então você nunca vai receber. Mas o dia que você se esvaziar, Senhor, eu estou aqui, sou um pecador e eu quero agora receber a graça de ser um pecador remido pelo sangue de Cristo. Aí as portas estão abertas para todo aquele que crê dessa forma. Mas muitas pessoas fazem muitos esforços, né? Dar esmola, por exemplo, fazer alguma coisa boa, pensando que isso pode lhe dar um crédito diante de Deus. Então, verdadeiramente aprendemos a fazer o bem. Mas só tem algum valor o que você faz, se isso que você fizer for movido pelo amor de Deus. Se o seu coração for tão bondoso, você recebe Cristo como Salvador, Ele te faz uma pessoa boa e põe o amor de Cristo no seu coração. Então quando você faz algo, você não faz para aparecer, nem para ganhar nome e nem para ouvir aplausos. Você faz porque o seu coração dói, o seu coração tem misericórdia, e você faz porque o amor de Cristo está flutuando dentro do seu coração.
Aí você faz, isso é válido, isso é contado diante de Deus. Mas quando a gente faz para aparecer, ou para se vangloriar, não tem nada diante de Deus, não tem significado algum diante de Deus. Entenderam? Aleluia. Você não saber disso. Quando a gente faz as coisas, todo crente deve praticar o bem, mas deve praticar movido pelo amor de Deus, sem nenhuma outra pretensão. Então aí sim, estamos fazendo a coisa certa. Glória a Jesus. Então foi satisfeita a exigência de Deus com a morte de Cristo. O pecador crê em Jesus Cristo e os seus pecados são perdoados. É como se ele mesmo tivesse passado pela crucificação, porque Cristo substituiu na cruz, então ele não precisa passar por isso, né? Bom, olhando para o exemplo de Paulo, que exemplo? Ele antes era um arrogante, depois um homem convertido, cheio da graça de Deus. O mais insignificante dos apóstolos e transformado no mais dedicado, segundo as suas próprias palavras. No versículo 9 e 10 da leitura que nós fizemos, é perguntando aqui: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Todo o trabalho que Paulo fez no seu orgulho, na sua arrogância, na sua prepotência, para se auto-justificar, não teve sentido nenhum diante de Deus. Aí ele diz: por causa disso, de tudo que eu fiz, eu fui o pior dos apóstolos. Fui mal, muito mal. Cheguei até a perseguir a igreja de Deus. Pois ele diz: com o tempo eu fui transformado e trabalhei mais do que os outros apóstolos. Aí ele diz: mas não fui eu, foi a graça de Deus que estava em mim. Todo esse trabalho que ele fez posteriormente foi um trabalho que ele fez movido pelo poder do Espírito Santo, movido por Cristo na sua vida. Então esse trabalho teve significado para Deus. O primeiro, embora fosse muito árduo e arrastar crente, pôs na prisão, não teve efeito nenhum. Foi para Paulo uma vergonha. E ele diz: eu me arrependo por isso e não sou digno de ser chamado de apóstolo por causa dessas coisas que fiz. Louvado seja o nome de Jesus. Então, mediante a graça de Deus, havemos de perguntar: qual a justificativa para que exista crentes desprovidos dessa maravilhosa graça? Se existe crente vazio, eu pergunto para vocês, pelo amor de Deus, me digam, como pode, depois de tanta bondade, tanta oferta de Deus, como pode existir crente vazio? E qual é a justificativa que explica um crente que vive na graça, pelo menos diz que vive na graça, ser vazio? Vazio da graça. Não pode, né? Porque se acontecer isso, pode ser que ainda estejamos igual Paulo, tentando fazer coisas por nossos próprios esforços para nos justificar diante de Deus. Estamos nos esquecendo que o que vai agradar a Deus é aquilo que Ele opera por nosso intermédio, o que Deus faz por nosso intermédio, o que o Espírito Santo faz por nosso intermédio. Mas não adianta nós fazermos esforço nenhum se não for por essa via, pelo amor de Deus. No capítulo 13 de Coríntios, Paulo diz: ainda que eu dou meu corpo para ser queimado. É uma obra até inimaginável, dar o corpo para ser queimado. Ainda assim, se não for por amor, perco meu tempo. Então não é o tamanho do que faz, mas é o meio pelo qual se faz. Precisamos fazer tudo o que for possível. Paulo, segundo a tradição, foi decapitado em Roma por causa do Evangelho. João foi perseguido, jogado num tacho de água de óleo fervente. Outros apóstolos foram mortos. Pedro foi preso. Tudo isso porque eles amavam a Cristo e faziam isso pelo amor a Cristo, mas não faziam por nenhum tipo de arrogância. Fazia a pregação do Evangelho. Quando Pedro e João foram presos, mas nós não podemos. Você não pode nos impedir de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós somos movidos por isso. É a máquina que nos move. Aquilo que nós vimos e ouvimos, nós temos que falar. Não podemos parar.
Aqueles homens faziam tudo isso, mas não faziam para dizer, eu posso, eu quero, eu desejo fazer isso, ou faço isso para me engrandecer diante de Deus. Não, eles faziam primeiramente se humilhando diante de Deus e deixando o Espírito Santo fluir por meio deles. Então é isso que nós precisamos fazer também nos nossos dias. Glória a Jesus. Nós estamos no fim. Compreender que somos justificados pelas nossas obras, eu já falei sobre isso, não vamos de forma nenhuma, diante de Deus não tem valia alguma. Paulo questiona: se eu e os demais apóstolos, porque Paulo pregou, outros apóstolos passaram por ali e pregaram a palavra de Deus. Eles pregaram o quê? Pregaram Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. E aí ele pergunta: se eu e os demais apóstolos proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, confirmado por todas as testemunhas que nós já falamos, de Pedro, Tiago, 500 irmãos, por que que alguns afirmam não haver ressurreição de mortos? Como pode, diante de tanta testemunha, ainda haver alguém que diz não há ressurreição de mortos? Aleluia! Parece uma coisa incrível, mas não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje, porque a igreja fala e muitas pessoas veem o que Cristo faz dioturnamente. Quando a Bíblia fala que estava morto e reviveu, ele fala transformação. Eu estava aqui ouvindo a transformação, o quanto Deus transforma uma pessoa e faz dele uma nova criatura. Isso é visível. Mas a Bíblia fala também que o diabo cega os olhos da humanidade e ele não vê a manifestação da glória do Evangelho de Cristo. Como se estivesse cego, como se estivesse surdo, não conseguem ouvir. E Paulo fica admirado com isso. As consequências da incredulidade, tanto lá quanto aqui, elas são devastadoras. Primeiro, se não há ressurreição de mortos, espero que aqui todos concordem que há ressurreição de mortos, e Cristo foi a primícia da ressurreição, foi o primeiro a ressuscitar, e nós, no tempo determinado, nesse mesmo capítulo, vamos ressuscitar. Aqueles que morreram vão ressuscitar em Cristo, e aqueles que estiverem vivos serão transformados na vida do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Então, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Segundo, se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. Eu pregaria o quê? Se Cristo não tivesse ressuscitado, se eu não cresce na ressurreição de Cristo, eu pregava o quê? O que eu ia pregar para vocês? Absolutamente nada, uma pregação inútil. E vocês também creriam inutilmente, crendo numa coisa que não aconteceu. Visto que afirmamos que Ele ressuscitou, nesse caso, todos que dormiram em Cristo, todos aqueles que morreram, estão perdidos. Se Cristo não tivesse ressuscitado e nós pregássemos o Evangelho, todas as pessoas que morreram com essa esperança estavam perdidas, porque se Cristo não ressuscitou, logo eles também não ressuscitariam. Esse é o argumento de Paulo para combater aqueles que estavam naquela igreja. No Antigo Testamento, encontramos grande parte das promessas de Deus aos israelitas como conquista terrena, tais como território, riquezas. No Novo Testamento, nós somos orientados a olhar para cima. Jesus citou: guarda o teu tesouro aonde? No céu. E por quê? Porque no céu o ladrão não rouba e a ferrugem não consome. Então lá é seguro. Por outro lado, tudo que você construir aqui nessa vida vai ficar aqui. Você pode trabalhar, pode construir, pode ter o que você tiver. Quando chegar o seu dia, eu digo, o dia da sua partida, então você não leva nada, fica tudo aqui. O que vai prevalecer de verdade é aquilo que você depositar em cima. Então pensa nas coisas que são em cima, meu irmão. Pensa nas coisas que são em cima, minha irmã. Porque o restante é para o nosso bem-estar aqui. Mas não passa disso, não vai servir para nada, vai ficar tudo aqui. E não causa nenhum bem para a nossa felicidade espiritual. Nada, se leva nada. As pessoas ricas vão passar pelo mesmo processo
O julgamento delas diante de Deus não vai ser pelo que tem, mas vai ser por aquilo que são. As obras que foi feito no cristianismo, que eu acabei de explicar para vocês, são essas obras que serão julgadas diante de Deus. A riqueza não vai prestar para nada, só se aproveita aqui. Aleluia. São as coisas terrenas. As coisas terrenas são desfrutadas aqui, mas um dia tudo será tirado de nós, e o que permanece são as coisas lá de cima. Essa sim permanece. A nossa esperança é eterna, e essa está firmada na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que você tem, toda a tua herança, tudo que Deus te prometeu, salvação, transformação do corpo, vida eterna, tudo que Deus te prometeu só tem valor, só tem garantia por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Esse é o marco que garante todas as promessas que o Senhor nos fez: a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Porém, nossa esperança, se porém nossa esperança tivesse limitado às coisas terrenas, nós os crentes éramos mais indignos do que os pecadores. Éramos dignos de pena. As pessoas podem dizer: coitado dos crentes, como tem ilusão, porque seria um desastre. Mas a nossa esperança, que diferença faria se a nossa esperança tivesse as coisas terrenas do mundo? Diferença nenhuma. Mas nós temos as coisas do mundo, trabalhamos para isso, mas a nossa esperança, a nossa segurança está na vida eterna. Amém? Amém. Glória a Jesus. Você é um cidadão do céu. Amém. Você é uma cidadã do céu. Glória Tem dia marcado, dia determinado para tomar conta da sua herança. Deus, eu não estou falando aqui de coisas mirabolantes, não. Estou falando de promessa real de Deus. O Senhor falou em Romanos que vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez andar atemorizados. Vocês receberam o espírito do Pai, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Depois ele diz: o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Depois ele diz: se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aleluia. Isso é um fato, isso é uma promessa. Você é filho de Deus, então sendo filho, você é um herdeiro. Mas não é herdeiro dos bens aqui, porque você vai ver que Jesus não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Não é dessa herança terrena que ele está falando, está falando da herança celestial. Entendeu? Você é filho de Deus, então você é co-herdeiro, herdeiro juntamente com Cristo. Você é um herdeiro de Deus, das heranças celestiais. Porque aqui, embora tudo seja dele, mas tudo isso só serve aqui. Mas na vida eterna é só aquilo que é celestial. Vamos nos colocar em pé? Eu queria tomar mais um pouco de tempo com vocês, vocês estão tão bonitinhos olhando para mim, mas se eu dormir, né? Mas foi rapidinho a mensagem, foi não? Rapidinho. Irmão, vamos fazer uma oração. Nessa oração nós vamos encerrar e vamos pedir ao Senhor nosso Deus que Ele nos dê graça, nos abençoe. Ele continue firme com essa esperança e lutando, batalhando. Sabe que no Evangelho tem um versículo que fala que o reino de Deus é conquistado por esforço, e aquele que se esforça se apodera dele.